Olá, bom dia, turma, tudo bom com vocês? Hoje é 16 de outubro de 2020, sexta-feira. Hoje iremos falar sobre o regime militar no Brasil. Então, hoje vamos estudar história e as páginas que iremos estudar serão 260 a 269. Então, vamos lá. O regime militar no Brasil. O golpe de 1964. A crise que marcou o final do governo de João Goulart teve importantes consequências para o Brasil. Empresários e grandes proprietários de terras tinham receio de serem prejudicados pelas reformas propostas pelo presidente da época. Os militares também estavam insatisfeitos com os rumos do governo. Vocês lembram, né, que ele tentou fazer a reforma agrária para doar terreno para pessoas, né, de zonas rurais, né, reforma urbana também para doar terrenos para pessoas morarem, né, para construir suas moradias. E com isso, essas pessoas, né, que tem alto escalão naquela época ficaram insatisfeitos com o que ele gostaria de fazer para as pessoas mais humildes. Dessa forma, esses grupos se organizaram com apoio por parte da população e aplicaram um golpe de Estado que retirou João Goulart do poder. Assim, no início de abril de 1964, os militares ocuparam várias cidades do país, impondo um novo governo. Era o início da ditadura, que ocorreu de 1964 a 1985. Então, vocês podem observar nas fotos, né? Soldados marchando do golpe civil-militar em Belo Horizonte. Isso aqui é em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui em cima, muitos setores da população apoiavam as reformas de João Goulart. Na imagem, uma manifestação de apoio ao presidente na cidade do Rio de Janeiro. Aqui já é a população a favor de João Goulart. O regime militar. Depois do golpe, os militares centralizaram as decisões políticas e limitaram os direitos da população. Para justificar suas ações, eles diziam que estar cuidando da ordem interna do país. A medida mais autoritária do regime militar foi o Auto Institucional número 5, que também é conhecido como AI-5, instituído em 1968. Esse decreto deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato dos políticos da oposição. Também limitava os direitos da população e possibilitava prisão das pessoas de forma arbitrária. Então, vocês podem observar que o regime militar, né, foi um regime muito duro, foi um regime onde as pessoas não podiam ter os seus direitos, né, eram direitos limitados, né, essa prisão, no caso, está dizendo prisão de pessoas de forma arbitrária, é no sentido de sem legalidade. Muitas das vezes queriam prender a pessoa, pronto, prendia. Não tinha um porquê, não tinha uma razão específica. Então, assim, foi um momento muito difícil para essas pessoas nessa época do regime militar. O país sob censura. Durante a ditadura, o governo implantou uma forte censura aos seus meios de comunicação e à liberdade de expressão das pessoas. Era proibido vincular propagandas e informações contrárias ao regime militar, seja por meio de notícias, peças de teatro ou letras de música. Toda a produção cultural da época tinha que ser aprovada pelos fiscais do governo. Então, assim, não podia se manifestar, não podia falar nada, porque tudo era em prol do governo. Aqui vocês podem observar, aqui, ó, estudantes da Universidade de Brasília são presos por fazer oposição à ditadura militar.
Então, assim, eles estavam sendo presos porque eles não estavam concordando com aquilo que estavam vivendo, né? Hoje nós, se não concordamos, nós falamos, né? Nós podemos nos manifestar, mas naquela época não podia ter essa manifestação. Se tivesse manifestação, era preso, como está dizendo aqui, ó, de forma arbitrária, de forma ilegal. A repressão aos opositores. Os opositores do regime militar, as pessoas que não cumpriam as determinações da censura, eram perseguidos e muitas vezes torturados. A repressão era marcada pela violência e pela proibição do direito de defesa. Muitos artistas, estudiosos, políticos, estudantes foram presos de forma ilegal. Muitas pessoas também foram exiladas, foram obrigadas, exiladas ir para fora do país. Elas foram obrigadas a viver em outro país, não podiam mais morar aqui no Brasil. Aqui tem um relato, né, de um jornalista que... Aqui, olha só. Aí vocês vão ler esse relatinho, tá bom, crianças? O que aconteceu com esse jornalista. Crianças, na página 263, vocês vão fazer essas seguintes atividades. Analise duas versões de um mesmo jornal publicado na época da ditadura. Então, é o seguinte. Vocês lembram que na época da ditadura era um momento que as pessoas não podiam dar opinião, não podiam se manifestar. Vocês lembram? Não podia falar nada contra o governo, não tinham direitos. Então, a ditadura era um momento que muito difícil para essas pessoas que moravam, né, aqui no Brasil naquela época, né? Então, esse jornal, vocês observam que foi na época da ditadura, né? Que tem primeiro essa notícia que foi alterado para essa. Vocês observam? A primeira pergunta está assim: por que a notícia foi alterada? Por que vocês acham, crianças? O que motivou a mudar a notícia? O que foi impedido, crianças? Vocês lembram? A ditadura estava ligada ao que, crianças? Vocês lembram? Então, a tia Karina vai voltar com a página e vocês vão ler com atenção para poder responder essa questão, tá bom? Então, aqui tá falando, na página 261, né? Tá falando sobre o regime militar, como que as pessoas viviam naquela época. E dentro do regime militar existia a censura, tá bom, crianças? Então, vocês vão ler com atenção para vocês poderem responder, tá bom, crianças? E na letra B, explique o que é a censura e como ela era praticada na época do regime militar. Então, como a tia Karina mostrou para vocês vão retornar na página 261, que está explicando o que foi a censura, tá? E como que eles, né, como que as pessoas viviam naquela época, como que era praticada a censura. Então, tá explicando na página 261, tá bom, crianças? Na página 264, tá falando sobre a propaganda do regime militar. A propaganda foi intensamente utilizada pelo regime militar. Diversos lemas, como "Este é um país que vai para frente" ou "Ninguém mais segura esse país", foram propagados pelo governo por meio de adesivos ou anúncios em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais e revistas. Com esse tipo de propaganda, o regime militar pretendia exaltar o nacionalismo e transmitir a impressão que o Brasil se tornava uma grande potência, encobrindo dessa forma os problemas enfrentados pela população. Então, vocês observam que esse cartaz é de 1970 e o lema, né, "Ame-o ou deixe-o", regime militar buscava intimidar a oposição, caracterizar as pessoas que eram contra a ditadura como inimigos da nação.
Então, ou seja, tinha que estar dentro daquilo que eles oferecia para a população. Ninguém podia estar contra. Se estivesse contra, era inimigo da nação. E com isso sofria as consequências muito duras naquela época. Então vocês observam, né? Brasil, ou você ama ou você deixa. Então, ou seja, não podia ficar no termo. Ou amava aquela situação que não podia nada, era tudo censurado, não podia ter direitos, né? Ou deixava o país. Era bem forte, né? Essa questão do regime militar. A resistência à ditadura. Durante todo o regime militar, diversos movimentos de resistência à ditadura ocorreram no país. Pessoas de diferentes grupos da sociedade fizeram oposição ao regime e denunciaram problemas como a falta de liberdade e o intenso uso da violência pelo governo. Essa resistência foi expressada em diferentes maneiras. Até 1968, muitas passeatas foram organizadas, mobilizando milhares de pessoas contra a ditadura. Após esse ano, houve um aumento da violência e da repressão contra opositores ao regime militar, impedindo as manifestações populares, ou seja, não podia se manifestar. Quem se manifestava provavelmente sofria violência, eram presos, suas famílias eram prejudicadas. Então, assim, tinha que amar ou tinha que deixar o país, porque contrapartida era muito. Eles usavam de violência para impedir que as pessoas se manifestassem. Com o aumento da repressão, cresceu também o número de grupos que recorreram à luta armada como reforma da resistência à ditadura. Formados por grande parte por estudantes, operários e camponeses, esses grupos realizaram diversas ações de guerrilha, como o sequestro de embaixadores estrangeiros para serem trocados pela libertação de presos políticos. Em resposta ao governo, endureceu ainda mais a repressão e a perseguição aos opositores. Então, assim, quem era rebelde, fazia algo, então só piorava a situação dele e de sua família. Página 267 está falando sobre a resistência à produção cultural. Outro tipo de resistência realizada nesse período foi a cultura. Diante das arbitrariedades cometidas pelos militares, diversos artistas, como músicos, escritores, atores, cartunistas, artistas plásticos, tornaram-se cada vez mais engajados politicamente. Dessa maneira, durante o período da ditadura militar, houve uma intensa produção de conteúdos artísticos que denunciavam a violência e a opressão praticada pelo governo. Porém, diante do controle do regime, os meios de comunicação, os artistas tinham de ser muito criativos para que suas obras não fossem censuradas. Se fossem censuradas, elas iam ser alteradas, elas iam ser impedidas de ser circuladas, né, crianças? Porque a censura faz isso, ela impede de ser circuladas, né? As pessoas não podiam saber dos conteúdos que estavam sendo passados, então isso é censura. Então limitava as pessoas. As denúncias e críticas realizadas por esses artistas foram fundamentais para que parte da população percebesse que ocorria no país e se posicionasse contra a ditadura. Aqui vocês observam, né, que tem atores protestando contra a censura. Esses atores foram muito importantes, né, contra esse movimento, né, da censura, do regime militar. Eles eram a voz do povo, né, que muitas das vezes ficava em casa, não falavam nada porque tinham medo de sofrer consequências. E eles, né, protestavam,
Então eles falavam como que estava a situação, né? E eles protestavam. Eles foram muito importantes, foram figuras muito importantes naquela época. Resistência e música durante a ditadura. Muitos brasileiros também fizeram oposição ao regime militar. Chico Buarque, Geraldo Vandré, por exemplo, usaram suas canções para denunciar o que estava ocorrendo no país. Um dos músicos que mais tiveram problemas com a censura foi Chico Buarque, que compôs diversas músicas que criticavam o regime militar. Leio o trecho a seguir da canção chamada Apesar de Você. Então vamos ler. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Essa era a maneira como as pessoas viviam naquela época, né, crianças? Onde eles não podiam falar, não podiam se manifestar, onde o governo que tinha razão, eles que decidiam pelo povo. E era isso. As pessoas viviam oprimidas, chateadas e não podiam lutar pelos seus direitos. E esse artista, Chico Buarque, como os outros, ele se manifestava através da sua arte. E era uma maneira de criticar a maneira como que eles estavam vivendo. Então, eles foram muito importantes para essa época. Na página 269, vocês vão ler com atenção esse trecho da canção do artista Gonzaguinha. Então, vocês vão ler com atenção e vão responder as questões que estão aqui embaixo. Sublinhe na letra da canção quais são as reivindicações citadas pelo artista. Então, vocês vão ler aqui, vão sublinhar, vão riscar embaixo quais são as reivindicações, que é o direito, quais são os direitos desse povo. Então, vocês vão sublinhar aí, tá bom, crianças? Reivindicar é ter direito. Quais são os direitos que está citado nessa canção? B. Que aspectos da ditadura militar foram criticados pelo autor da canção? Então, de que forma que a ditadura interferiu na vida das pessoas, crianças? Então, vocês vão ler com atenção essa canção para vocês colocarem aqui, tá bom? De que forma a ditadura interferiu na vida das pessoas, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui. E C. Em sua opinião, qual a importância de os artistas denunciarem o que ocorria no país durante a ditadura militar? Então, crianças, lembra que a tia Karina falou que os artistas foram muito importantes para essa época, porque eles eram a voz do povo, porque as pessoas viviam em ditadura, na censura, não podiam falar nada. A censura, ela fazia com que não chegavam informações em suas casas, não é verdade? Então, assim, as pessoas eram muito limitadas às informações, muitas delas nem sabiam o que estava acontecendo. Então, os artistas, eles tiveram um papel muito fundamental, que é para denunciar, para ser a voz do povo mesmo. Porque muitas das vezes, ou às vezes o povo não sabia o que estava acontecendo, ou também tinha medo de fazer algo, porque tudo que acontecia antigamente, eles podiam ser presos, o governo agia com violência. Então, se vocês vão colocar a opinião de vocês, qual a importância dos artistas denunciarem o que acontecia na ditadura militar, tá bom, crianças? Hoje nós estudamos história. Espero que vocês estejam entendendo. Caso vocês não consigam compreender o conteúdo, vocês vão falando comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.